Jardim Escola Girassóis, nono ano A e B, aula 6. Oi, pessoal, é a Teacher Marcela, tudo bem com vocês? Vamos lá para a correção dos exercícios da última aula? Então, na última aula, a gente conversou sobre o Past Perfect. Como eu disse a vocês, a gente ainda ia voltar outras vezes nessa matéria, porque é um verbo que tem uma construção um pouquinho diferente, então eu quero aprofundar mais ela com vocês. Eu trouxe aqui, além da correção, né, dos exercícios que a gente fez, que a gente deixou na aula passada, eu trouxe um pouquinho mais da estrutura do verbo, da conjugação, né? Então, como é que a gente faz a estrutura do past perfect? A gente usa o sujeito, o verbo have no passado, mais o particípio passado do verbo, no caso do verbo da ação mesmo, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês verificarem o uso, né? O sujeito mais o verbo had no passado, mais o verbo no particípio passado, tá? Vejam que ele tem tanto o had quanto o hadn't, que é a forma negativa contraída, quanto o had not, tá bom? Que é a forma negativa sem contrair. E embaixo a gente tem mais um pouquinho, né, da formação dele, só que agora, ao invés do sujeito, a gente tem a formação nas perguntas. What, where, why, who, o que, onde, por quê e quem, tá bom? Lembrando que o past perfect a gente usa para ações que aconteceram antes de outra ação no passado. Aqui mais alguns exemplos de como fica a estrutura. Então, Paul got married. He had the accident before that. Tá? Então, Paul se casou. Ele tinha tido o acidente antes disso, tá? Olha o duplo had aí, ok? Paul and Jane got engaged 1 year after they had met. Aqui a gente tem uma informação, ó, Paul e Jane ficaram noivos 1 ano depois deles terem se conhecido, tá? Então, o had met seria a ação que aconteceu antes e 1 ano depois eles ficaram noivos. Their son was born. Paul had finished university 2 years earlier. O filho deles nasceu. Paul havia concluído a universidade 2 anos antes. Então, o Paul se formou antes do filho nascer. They went to Greece on holiday, long time after Paul had started working. Eles foram para a Grécia nas férias, muito tempo depois do Paul ter começado a trabalhar. Então, ele primeiro começou a trabalhar, depois eles foram para a Grécia. Paul met Jane after he had started university. Então, o Paul conheceu a Jane depois dele ter começado a universidade. Primeiro começou a universidade, depois conheceu a Jane, tá bom? Esses foram exemplos para a gente fixar mais a estrutura desse verbo. Agora sim, a gente vai para os exercícios da página 35, 36 e 37 para vermos a correção.
Na verdade, o primeiro exercício da página 35, eu já deixei ele feito, eu disse para vocês que ia deixar, porque eu queria que vocês prestassem atenção, que vocês localizassem os verbos, mas prestassem atenção na construção desse tempo verbal, né? Eu só quero chamar a atenção de vocês para, do meio para baixo, o quarto tracinho, o quarto sublinhado em vermelho, que na verdade tem dois sublinhados na mesma frase e que eles compõem o past perfect dessa frase, tá? Então, this he had one more than one occasion found extremely useful, tá? Então, o had found está separado por uma informação, tá? Isso ele teria achado em mais de uma ocasião extremamente útil. Mas vejam que o teria achado, had found, ele está separado por uma informação, que é em mais de uma ocasião, tá? Mas essa informação não é nada que vá alterar o sentido da frase, tá bom? Só está reforçando a informação geral da frase. E na próxima, a mesma coisa. Had certainly made 3 of Lady Canterville. Então, a mesma coisa, tá bom? O had made está separado por uma informação que está enfatizando aquela frase. Só isso, ok? A página 36 eu dividi em 2 slides para não ficar muita informação num slide só. Então, nesse primeiro, a gente vai corrigir o exercício 2 e o exercício 3. O exercício 2, ele pede para que a gente numere com o primeiro evento que ocorreu e com 2, o segundo evento que ocorreu, de acordo com as palavras que estão em negrito. Então, letra A. When I tried to use my laptop, the battery had run down. Então, quando eu tentei usar o meu laptop, a bateria já havia acabado. Então, o que aconteceu primeiro? A segunda parte da frase, né? Então, a bateria acabou antes de eu tentar usar o meu computador. Letra B. Before I got home, everybody had gone to bed. Então, antes de eu chegar em casa, todo mundo já tinha ido para a cama. Então, todo mundo já tinha ido se deitar, todo mundo já tinha ido para a cama antes de eu chegar em casa. Então, a segunda parte, né, aconteceu antes da primeira. E letra C. After he had gone shopping, he went to his girlfriend's house. Então, depois que ele foi fazer compras, ele foi para a casa da namorada. Então, aqui ela está na ordem cronológica certa, né? Ele primeiro foi fazer compras e somente depois foi para a casa da namorada, ok? Número 3. No número 3, ele pede para a gente completar nos espaços em branco usando o simple past ou past perfect dos verbos entre parênteses. E mostra um quadrinho aí para vocês relembrarem como é que a gente faz o uso de um e de outro, e para que serve um e para que serve outro. Então, a letra A fica: Before I turned the TV on, the soccer match had finished. Ok? Então, antes de eu ligar a televisão, a partida de futebol já havia terminado. Então, o past perfect está na segunda parte da frase, está na segunda sentença. Letra B. The firefighter, got there after the fire had gone out. Então, o bombeiro chegou aqui depois que o fogo já tinha apagado, né? Já tinha ido. The criminals had escaped before the police officers arrived. Então, os criminosos já haviam escapado antes da polícia chegar.
Letra D. After Giselle had breakfast, she went to work. Depois da Gisele haver tido, né, haver feito o café da manhã, haver comido o café da manhã, ela foi para o trabalho. Ok? Vamos lá para a próxima, que é na página 36 ainda, mas número 4. Então, continuando na página 36, número 4. Read the sentences from the box and answer the following questions. Leia as frases na caixinha e responda as questões seguintes. When I arrived at the party, Tom had gone home. Segunda frase. When I arrived at the party, Sam went home. Então, olhando essas duas frases, responda a letra A. Who did I meet? Tom ou Sam? Vamos analisar as frases. A primeira, quando eu cheguei na festa, Tom já havia ido para casa. E a segunda frase, quando eu cheguei na festa, o Sam foi para casa. Então, com quem ele encontrou? Ele encontrou com o Sam, porque o Tom já havia ido para casa. E letra B. Explain the use of the simple past and the past perfect in the sentences above. Então, na primeira sentença, o had gone, né, o já havia ido, se refere para a uma ação que aconteceu antes. Então, se o Tom já havia ido, essa aí é o past perfect. O Tom já havia ido quando eu cheguei. O past perfect já havia ido, tá? Já havia ido para casa. E na segunda sentença, quando eu cheguei, o Sam ainda estava lá, mas logo depois ele foi para casa. Então, pelo menos por um pequeno momento, a gente se encontrou. Então, o ele foi para casa veio depois que eu cheguei. Ok? Número 5. Complete the sentences with the appropriate verb from the box in the past perfect in the past perfect tense. Então, complete as sentenças com a forma apropriada dos verbos no quadradinho aí, com o past perfect. Então, letra A. We got to the movies too late. The movie had already started. Nós chegamos no filme muito tarde. O filme já havia começado. Letra B. I didn't want to go to the show because I had seen it before. Eu não queria ir ao show, ao espetáculo, porque eu já havia visto isso antes. Letra C. When we opened the door, we noticed that somebody had stolen our TV. Quando nós abrimos a porta, nós percebemos que alguém havia roubado nossa televisão. He had finished the meeting when I arrived. Ele já havia terminado a reunião quando eu cheguei. E letra E. The plane had left when she got to the airport. O avião já havia partido quando ela chegou ao aeroporto. Ok? Aqui está um exercício que a gente com certeza tem muito o que conversar na nossa aula online. Olhe para as sentenças e descubra que ação aconteceu primeiro. Letra A, fácil. Went é o simple past do verbo go, do verbo to go. O past perfect seria gone. O verbo to leave teria o mesmo simple past e past perfect. Então, como na primeira frase eu tenho certeza que é simple past, o trem primeiro partiu, depois a Mary chegou na estação. Letra B também é fácil, porque o verbo to dye, pintar, colorir o cabelo, né?
teria o mesmo simple past, past perfect, porém o verbo to do, não. O simple past é did e o past perfect é done. Então, aqui eu também sei que ela primeiro pintou o cabelo, depois eu não a reconheci. Letra C. A letra C, D e E, nós vamos conversar bastante em sala de aula. Por quê? O arrive, o verbo arrive, ele tem o mesmo simple past e past perfect. O verbo have tem o mesmo simple past e past perfect. Então, apesar do livro trazer alguns gabaritos, né, dar esses gabaritos, eu não tenho como saber o que aconteceu primeiro. Se eu cheguei em casa primeiro ou se os meus pais jantaram primeiro. Na letra D, a mesma coisa. A gente tem a mesma construção, só muda o país. Os dois estão no simple past. Eu não sei o que aconteceu primeiro. E na letra E, a mesma coisa. O verbo to water e to wash, que seria regar e lavar, eles têm o mesmo simple past e past perfect. Então, eu também não tenho como dizer o que aconteceu primeiro. Tá bom? Com relação a esse listening, nós vamos deixar para fazer na nossa aula online, porque o vídeo já está bem longo e eu quero ler esse listening para vocês, para a gente entender como é que a gente faz essas contrações e esses links, essas linkadas de palavra, tá bom? Isso a gente vai fazer na nossa aula online, então. Quanto ao exercício número 6, com certeza a gente também vai debater sobre ele, exatamente para a gente conseguir sempre identificar o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, e para a gente começar a gravar, a lembrar, a aprender a conjugação dos verbos corretamente. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu sei que com certeza vocês têm questões aí para a gente tirar de dúvida na nossa aula online, então eu espero todos vocês para que a gente faça essa aula bem produtiva, ok? See you soon, bye bye!